Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Salve Maria, boa noite, Padre. Sua bênção. Boa noite, está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Ótimo, deixa eu ligar só aqui o... Muito bem. E agora? Agora sim, tá tudo ok. Ótimo, que bom, hein? Deixa eu afastar um... Agradecer a sua presença aqui pela segunda vez. Você teve logo no início que a gente começou a missão, né? Já se completa quase 2 anos e a gente estamos firme aí, caminhando, né? Graças a Deus. E nessa missão de divulgar, né? Esse legado que o Carlo Acutis, né? Ele deixou e, assim, ainda vai trazer muitos frutos para a igreja. E hoje a gente trata de um tema especial, né? Fechando a nossa série, né? Que a gente está falando sobre os 7 sacramentos. Hoje a gente vai falar do matrimônio. Matrimônio que também o Carlo Acutis foi fruto de um matrimônio, né? O matrimônio é um sacramento belo, né? Criado por Deus, né? Importante tanto quanto os outros, como da ordem que a gente falou semana passada. E matrimônio esse tão atacado nos tempos que nós estamos. E hoje a gente vai falar, né, sobre esse matrimônio. A gente vai fazer uma live bem interativa aí, né? Quem quiser perguntar alguma coisa pode enviar também, porque é o momento, né? É algo tão belo, mas tão atacado nos tempos atuais, né? O projeto de Satanás é acabar com a família, né? E acabando com o matrimônio é meio caminho andado. E eu já queria logo te passar a bola aí, Padre, perguntando justamente sobre isso, né? Porque você é uma pessoa, é um celebrante de Deus ali, né? Ministra o matrimônio, mas na verdade quem conduz o matrimônio é o próprio casal, é ele que celebra, o padre está ali, ele só mesmo para dar a bênção. E como você vê hoje a questão do matrimônio, né? Quais são as dificuldades, né? Você ali na pessoa do padre tem visto assim, né? A dificuldade entre os casais, qual o principal ponto dificultante, né, que as pessoas não entenderam ainda, e meio que patinam, né, não entende o propósito, né, desse sacramento tão belo aí de Deus. O sacramento do matrimônio, como você falou, é extremamente importante. Agora, uma coisa importante. Desde que o mundo é mundo, o homem deixa a sua casa, une-se à sua mulher e com ela vai construir a sua família. Aliás, Nosso Senhor, quando vai falar sobre o matrimônio, ele cita esse texto do Gênesis. O homem deixará pai e mãe, se unirá a uma mulher e será uma só carne com ela. Né? Então, de maneira que antes da vinda de Jesus, o homem já constituía a sua família. Esta união entre o homem e a mulher, que sempre existiu, nós chamamos essa união natural, é da natureza do homem. Tá? Então é Jesus que vai elevar essa união natural a uma dignidade sacramental. Né? Então é Jesus que vai dar uma dignidade muito maior ao sacramento do matrimônio, uma dignidade sacramental. Aquilo que é apenas natural, agora será sacramental. O que é natural? O homem vai se unir à mulher por sua livre vontade. O que é sacramental? O homem com a mulher, pela ação de Cristo, pela união que Cristo realiza, se tornará uma só carne com ela, mesmo salvando as suas individualidades, é claro. Né? Então,
Isso é importante. Como você colocou, o sacramento do matrimônio é o único sacramento entre os 7, são os noivos quem celebra. Todavia, cuidado com isso, todavia, os noivos não celebrarão legitimamente se não houver uma autoridade qualificada, uma assistência qualificada. Nós assistimos o matrimônio. Mas eu tenho que estar qualificado para isso. Por exemplo, se o meu arcebispo vier aqui na minha paróquia, eu sou pároco, então eu recebo jurisdição. É interessante, há sacramentos que necessitam de jurisdição para validade. O matrimônio, a crisma, a confissão, dependendo. Então, o sacramento do matrimônio é um sacramento que exige jurisdição. Por exemplo, eu sou da paróquia São Sebastião aqui. Eu só assisto casamento validamente na minha paróquia. Porque na minha paróquia eu tenho autoridade da igreja, tenho um pedaço de espaço geográfico onde eu tenho autoridade de realizar matrimônio sem que ninguém me dê essa permissão. Mas também eu sou pároco pessoal. E a minha paróquia pessoal é do tamanho da diocese inteira e trabalhamos com matrimônios. Por exemplo, se eu fizer qualquer matrimônio em hospitais ou em alguma ação hospitalar, já que a minha paróquia pessoal ela é hospitalar, não preciso, eu particularmente, não preciso da autorização de outro, porque a jurisdição da paróquia pessoal é do tamanho da diocese. Isso é outra realidade. Agora, se o arcebispo vier na minha paróquia fazer um sacramento do matrimônio sem eu ter delegado o arcebispo, aquele matrimônio também será inválido, mesmo sendo arcebispo. Então, não basta os dois celebrarem, exige-se uma assistência qualificada para aquele matrimônio. É claro que se você quer casar aqui na igreja e você gostaria que o padre que fez seu batismo, ele assistisse, não há problema. Eu faço a delegação, eu tenho que dar a delegação para esse matrimônio. Mas supomos que de última hora esse padre adoeceu e ele tem um amigo padre, pediu para o amigo padre fazer. Casamento inválido. Um delegado não delega outro. Não sei se estou avançando, mas estou indo por aí. Não, pode ficar à vontade, padre, para se expressar. E um outro tema que está bem em voga, polêmico, né? Principalmente com essa questão do sínodo e desse caminho sinodal para o sínodo 2023, muitas dioceses no mundo têm levantado em pauta a questão do padre poder casar, né, do sacerdote poder casar. Queria entender o que o senhor acha disso, porque desde que foi conceituado o sacerdócio, né, o que eu entendo, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, que o sacerdote ele vive essa questão da vida para Deus, porque a família você precisa de dedicar um tempo, e não só isso, né, o esposo do sacerdote, a esposa do sacerdote vai ser Jesus. Da mesma forma, a freira que decide se dedicar à vida em Deus, o esposo dela vai ser Jesus. Né? Deus ele é ciumento, né? Ele não quer dividir com ninguém. Mas muito tem se levantado como se fosse a salvação para muitos temas, para pedofilia, enfim, muita coisa que acontece. Né? E desde que a igreja é igreja, isso acontece. Mas agora eles estão vindo com essa pauta como se fosse a solução. Eu queria partilhar com o senhor para ver o que o senhor acha, o que o senhor pensa desse tema, que é bem polêmico. Na igreja oriental é natural que os padres se casem. Na igreja oriental, a primeira coisa, o matrimônio dos padres não é uma questão dogmática, é uma questão disciplinar. Pode-se derrubar essa questão disciplinar? Até pode. Mas já é comum da igreja romana, justamente por compreender isso, que o sacerdote é casado com a igreja, a disciplina do celibato. Né? Então, não faço nós, padres, fazemos promessas de celibato. O celibato, o matrimônio para os padres, ele não é necessariamente aquele motor que vai resolver todos os problemas, todas as questões. Se traz muito a questão da pedofilia. A pedofilia está presente em todos os lugares. E o maior índice de pedofilia na família. Pessoas próximas da criança, tios, avós, etc. E entre sacerdotes, sim, também, é óbvio. Mas o nível, a porcentagem é muito menor do que acontece nas famílias. Ou seja, se o matrimônio fosse
o remédio para todos os males, primeiro que os casamentos estariam ótimos, né? As pessoas estariam ótimas. E não é bem o que acontece, né? Então, a coisa não necessariamente tem a ver com a outra. O abuso não tolhe o uso. E a própria Igreja Oriental percebe claramente que nós, romanos, temos essa vantagem sobre eles, né? Nós vivemos inteiramente para a Igreja, enquanto que os padres orientais ficam, de alguma maneira, divididos, porque tem que dar atenção à sua família. E São Paulo é maravilhoso. São Paulo vai dizer assim: quem não casou, fica solteiro. Fica solteiro. Mas já que quer casar, já que arde o fogo, que case. Todavia, aquele que casa cuida da esposa e da família. E aquele que não casa vai cuidar das coisas de Deus. Então, São Paulo deixa bem clara essa história. Quem casou, por exemplo, nós temos as obrigações de Estado, o dever de Estado. O dever de Estado de um estudante é estudar. Não é trabalhar, ótimo que trabalhe, mas deve estudar. O dever de Estado de um pai é cuidar da casa, da família, prover, trabalhar e trazer o sustento, e proteger. O dever do religioso vai cuidar das coisas de Deus. Isso é muito claro e muito, muito definido, né? Perfeito, Fábio. E assim, trazendo para Mateus lá 19, especificamente ali no versículo 6, para o senhor, o que você entende, assim, essa questão do até que a morte vos separe? Né? Porque às vezes fica uma coisa muito falado, assim, né? As pessoas usam isso como expressão, mas o que é esse o viver da palavra? Né? Que Deus deu ele deu uma palavra muito forte, até que a morte vos separe. O que o senhor entende por isso? O que o senhor pode passar de mensagem para os casais a partir desse versículo? Então, o sacramento do matrimônio ele é indissolúvel. O sacramento do matrimônio é indissolúvel. O Senhor vai dizer claramente: todo homem que deixar sua mulher e se unir a outra comete adultério. E toda mulher que deixar seu marido se unir a outro comete adultério. A não ser em caso de matrimônio, que ele usa matrimônio inválido. Matrimônio falso, algumas traduções. Então, o sacramento do matrimônio, ele é, na sua natureza, indissolúvel. E o matrimônio tem duas essências: a unidade e a indissolubilidade. Nosso Senhor deixa claramente: o que Deus uniu, o homem não pode separar. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido o homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início fez homem e mulher? Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne com ela. E os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, primeiro, o sacramento é indissolúvel. Segundo, ninguém pode dissolver um enlace matrimonial válido. Nem o Papa, que é que a gente escuta muitas vezes. A gente escuta pessoas que estão em segunda união, em terceira união, em quarta união, que na verdade é um adultério, e vai se confessar, e o padre diz justamente isso. Diz assim: não, você pode comungar, eu conheço vocês. Você não pode, nenhum padre pode dar sentença desse, nem o Papa, entendeu? Então, tem um tribunal eclesiástico para isso. Uma pessoa que está em segunda união não pode comungar, porque até que se prove o contrário, o matrimônio está válido. Aqui no direito canônico fala justamente sobre isto. Até que se prove o contrário, o matrimônio é válido. Entre a dúvida e a certeza, fica a certeza. Qual é a certeza? Que fulano é casado. Então, o sacramento ele é indissolúvel, tá? A igreja não anula matrimônio. A igreja anulou o matrimônio. A igreja não anula matrimônio válido. A igreja não tem autoridade, porque o matrimônio é de direito divino. A igreja não tem poder sobre algo que é de direito divino. Só Deus, tá? Agora, o que a igreja faz? Dependendo dos casos, a igreja vai analisar aquela relação e vai ver. Muitas vezes o que acontece?
Acontece que aquele matrimônio não existiu. Deus não uniu. Por quê? Porque faltaram as propriedades essenciais do matrimônio. Então, há muitas questões que podem ter invalidado aquele enlace matrimonial. Então, que Deus, na verdade, não uniu. O que a igreja vai fazer? Após estudo no tribunal eclesiástico, escutar as testemunhas, analisar os fatos, a igreja vai declarar: este matrimônio não aconteceu. Então a igreja vai dar nulidade, foi nulo na raiz. Agora, essa nulidade pode sair com vetum ou não. Por exemplo, eu já acompanhei casos que deu nulidade matrimonial para ambos. Só que uma parte só poderia casar na igreja novamente se fizesse um juramento de consciência em relação ao matrimônio. E a outra só com o laudo psicológico, depois de ter feito terapia. Isso nós chamamos vetum. A igreja está vetando um novo matrimônio para essas pessoas. Ou pode vetar para uma pessoa só, eternamente. Tem pessoas que recebem um veto ad eterno. A igreja católica não se casa mais, porque não tem condições nenhuma para o casamento. E a outro veto pode ser parcial. Então, às vezes, você entra no tribunal eclesiástico, o seu caso pode vir com veto definitivo, ou com veto parcial, ou simplesmente a nulidade matrimonial. Porque os problemas de nulidade matrimonial nunca estão depois do casamento. Os problemas estão antes. Então a igreja vai analisar o antes da coisa. O seu namorado, o seu esposo, padre, ele me traía desde quando eu namorava. Ele me traiu no noivado, ele me traiu no dia do casamento, ele continuou traindo. Ou seja, a pessoa não tem uma das questões essenciais do matrimônio, que é a fidelidade. Nunca terá. Não pode receber esse sacramento válido. Então, essa pessoa, com certeza, receberá um veto definitivo da igreja. E a outra parte poderá, sim, se casar com outro. Então, é mais ou menos assim como a coisa funciona. Ô padre, uma coisa que é muito comum, né, que a gente vê os casais se separando, é a questão da traição, né? Você citou até o antes, né? Mas, e assim, a pessoa até seguiu bonitinho e tal, aí casou. A mesma coisa pode acontecer com um padre, né, que a gente até, né, parafraseou, que ele é casado com Cristo, mas ele pode ter uma fraqueza ali no momento do sacerdócio dele, de repente gostar de uma mulher, né, ter uma queda, ou até sair com uma mulher. Da mesma forma, a mulher e o homem. Isso caracteriza, né, trazendo para o contexto do matrimônio, né, mulher, homem e mulher, caracteriza que uma possível nulidade, ou que as pessoas podem se separar, igual você citou a questão da segunda e da terceira união, porque as pessoas, elas entendem assim, traiu, cada um vai para um canto, e eu vou arrumar um namorado, a minha esposa vai, minha ex-esposa, entre aspas, né, vai arrumar um namorado, e ele vai arrumar uma namorada, e, né, eles decidem por conta própria isso. Isso, diante de Deus, como é visto? O que o senhor entende por isso aí? Não dá nulidade. Não dá nulidade. Supondo você é casado há 30 anos com uma pessoa, 15 anos, uma fraqueza, bebeu demais, e de repente saiu com a moça, isso não dá nulidade. Isso foi uma fraqueza. A obrigação do esposo da esposa é conversar, perdoar, dar uma nova chance, etc. Tal. E isso não dá nulidade matrimonial. A nulidade matrimonial, ela existe no antes. Se o fulano nunca foi fiel, não será fiel depois. Isso é um dos critérios de nulidade matrimonial. A fidelidade, mas há outros critérios, outras questões que podem dar nulidade matrimonial. Mas uma queda ao meio do caminho não dá de forma nenhuma nulidade matrimonial. Outra coisa, é muito comum a gente escutar: ai, padre, o meu ex-marido, eu fui casada na igreja ou casado na igreja. Mas peraí, saiu a sua nulidade matrimonial? Não, nem fui atrás. Você continua casada com a pessoa. Você não pode usar meu ex-marido, eu fui casado. Você é casado. Então, por isso que tem que ter testemunhas, tá? Então, você não pode simplesmente, aquilo que você jurou diante de Deus e publicamente, simplesmente você, em quatro paredes, resolver que não está mais casado. Não é assim, de forma nenhuma. Então, a autoridade que te liga
É essa mesma autoridade divina que deve dizer que o fato aconteceu ou que não aconteceu. Se disser que o fato aconteceu, que não há nulidade, porque é o seguinte, você quer analisar o seu caso no tribunal eclesiástico. O tribunal recebe, lê, observa, de repente tem aquela questão do fumus, bonus e iuris. Se há fundamento, se não há fundamento, ele deve dizer, o seu casamento permanece. E você tem que ver isso até o último dia da sua vida. Por exemplo, você casa com uma moça, eu já vi um caso acontecer assim, casa com uma moça, amava muito. Na primeira gravidez, nasceu o bebê, mas a moça teve um problema e ficou em estado vegetativo. Por anos. Ai, padre, eu quero refazer minha vida, tenho direito. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte se separe. Porque o amor é sacrificial. É o amor capaz de dar a vida. O problema dos matrimônios é que eles se casam por encantamento. Eles se casam apaixonados. E o tempo da paixão é muito curto. O matrimônio, não. Né? O matrimônio dar a vida. Como o caso de um soldado do exército muito bonito que foi para a guerra e ficou todo deformado. Parecia mais Caspazinho. Ou seja, tem que cuidar do seu marido. Até que a morte separe. Nossa, mas eu não vejo ele está todo, parece uma bola, não tenho mais... Não, esposa, você prometeu diante de Deus. Então, o amor dar a vida, o amor é sacrificial. Então, a nulidade sempre acontece no antes, nunca acontece no depois. Você tem que assumir as consequências do depois da sua vida matrimonial. Entendeu? Ô, padre, o senhor consegue enxergar um contexto assim também, as pessoas casando meio que tipo assim, eu namorei com a pessoa 10 anos, como fosse tipo uma obrigação social, né? O namoro, ele foi feito, né, no meu modo de ver, ele foi feito para terminar se não deu certo, né? Mas aí as pessoas tipo têm uma obrigação de dar uma satisfação. Congelei? Agora voltou. Voltou, porque deu uma travada uma hora aqui também. Mas enfim, vamos lá. As pessoas, tipo assim, namoro 10 anos, aí as pessoas não existe nenhuma conexão, né? Mas aí, tipo assim, já vive um namoro que é quase um casamento. A pessoa é uma namorida uma da outra, né? Já vive uma vida de casal, aí de repente decide casar, né? E também tem aquele outro contexto, né? Da pessoa, o casamento vira... principalmente o casamento da Igreja Católica é um casamento muito bonito, né? Então, tudo aquilo que envolve o casamento, né? E as pessoas casam e elas às vezes, nem confessou, mas casa pelo glamour, né? Queria entender o que o senhor acha desses dois contextos, né? Da pessoa que casa meio que para dar uma satisfação para a sociedade, tem muito tempo que namora, mas às vezes nem gosta uma da outra, mas... E esse contexto, né, das pessoas casar por causa da beleza que envolve aquele momento, né, que é muito bonito. Mas, enfim, as pessoas muitas vezes elas casam sem saber, né, o que é o matrimônio, a responsabilidade. Né, existe uma guerra espiritual para que aquele casamento nem aconteça, porque o Satanás ainda não quer que as pessoas se unam, né? Mas muitas das vezes as pessoas vão ali buscar aquele sacramento e nem tem nem noção. O grande problema do matrimônio é que as pessoas se casam sem saber por que estão se casando. E isto dá matrimônio nulo. Se você não tem consciência do que você está recebendo, às vezes nem é católico, vai porque é bonito, o sacramento do matrimônio, há vários casos que pode dar nulidade matrimonial. Entre esses, a burrice, a ignorância, não sabe o que está fazendo. Vai porque quer uma igreja bonita, tanto faz como tanto fez. E a gente vê muito isso. E agora há uma moda péssima, que é o seguinte, se casa de forma bem simples, numa capela pequena, com pouca gente, sem nada, com a desculpa de querer um sacramento, um matrimônio simples, mas a festa é de arromba, com um grande buffet, onde se desce de helicóptero e tudo, ainda quer que o padre vá lá dar bênção. Não vou. Então, se você tem dinheiro para fazer uma festa glamourosa no buffet, ótimo, tá? Tudo bem, nada contra, mas dê dignidade ao matrimônio. É a mesma coisa, você me chamar para o seu matrimônio, eu ir de calça jeans e camiseta Hering, eu não estou dignificando a sua festa.
Então, se você procura fazer o seu casamento na igreja o mais simples possível, sem nada, nem roupa direita você veste bonita, mas detona no luxo, no buffet, etc. e tal, você nem sabe o que é sacramento, você está valorizando de jeito nenhum o enlace matrimonial. Então, você vê por aí que não tem sentido se casar. Né? Ainda quer chamar o padre para o padre ir lá, aí lá vai entrar todos os convidados vestidos, vai entrar o pai, vai entrar a mãe, vai entrar o cachorrinho levando as alianças, vai entrar, seja lá o porquinho de estimação, vai entrar tudo. Só teatro, não tem consciência nenhuma, porque no fundo não estão nem aí para aquilo que eles estão fazendo. O que acontece? Não tem maturidade, não tem nada, dura pouco. Dura pouco e acabou a história. Inválido na raiz. Aliás, infelizmente dizer, a maioria dos matrimônios são inválidos. Basta você olhar para a cara de cada um, inválido. Por exemplo, matrimônios que usam métodos contraceptivos, desde a lua de mel. O matrimônio tem que ser aberto à vida. Se você usa contraceptivos desde a lua de mel, casamento inválido, porque o casamento está para a procriação e a educação da prole. Para isso que existe o matrimônio. Tá? Porque eu me caso? Para construir família. Não existe família entre você e o seu marido. O matrimônio não é para você fazer sexo abençoado, já que fazia sexo amaldiçoado antes. Não é para isso. Casamento inválido. Casamento é aberto à vida. Então, muitos se casam, né, e não querem ter filhos. Tá? Aí usa métodos anticonceptivos, que na sua maioria são abortivos, ou então usa camisinhas. Casou para quê? Ah, mas eu só quero o filho daqui quando terminar a faculdade. Então espera terminar a faculdade para se casar. A coisa está de cabeça para baixo. O casamento é para construir família. Não para você ter sexo abençoado até 4 anos, 5 anos, quando você resolver ter um filho, etc, etc, etc. Então, se a gente for olhar as disposições e a compreensão, a maioria dos matrimônios, infelizmente, são inválidos. Perca de tempo. Conversa para boi dormir. Você falou em teatro aí, uma coisa que me veio, que eu acho que é importante a gente falar, esses casamentos que a gente vê até sacerdote, né, indo lá, mas é feito em sítio, na praia. Esses casamentos são válidos, padre? Você falou, deu o exemplo do casamento muito simples, mas tem aqueles que já tem até a festa preparada, mas não é em capela. A igreja, tipo assim, é na praia, é na fazenda. Aí o sacerdote vai lá, mas ali aquele espaço não é sagrado. Esse tipo de casamento é válido? É válido. É válido. Depende. É válido e depende. Para que seja válido o casamento, primeiro, tem matéria, forma e ministro. Qualquer sacramento, para que seja válido, tem que ter a matéria, a forma e o ministro. A matéria do batismo é a água. Não se batiza validamente com refrigerante, com outro líquido, com água. E água limpa. Se a água for suja, não há batismo. Isto é a matéria. A forma do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma. E o ministro, o padre, o diácono, ou morrendo, a criança estando morrendo, qualquer pessoa, mas isso é outra história. Mas no matrimônio, qual é a matéria, o sacramento do matrimônio? Os noivos. O homem e a mulher. 2 homens, 2 mulheres não tem matéria para o sacramento. Mas homem, mulher e mulher. Por exemplo, um homem que não consegue fazer as suas funções sexuais, porque ele está paraplégico, tetraplégico, etc. Não pode contrair o matrimônio, vai, etc. Assim. Mas tá. Então, a matéria, a forma é o quê? A forma é o consentimento. Ambos querem. Eu quero casar com você, você quer casar comigo. Por isso que a igreja pergunta, fulano, recebe... Sim, eu quero. O outro, sim, eu quero. Então, o consentimento é importante. O consentimento não pode expressar dúvida. Se o consentimento expressa dúvida, o padre tem a obrigação de parar o casamento naquele momento. O que era que estava acontecendo? Acontecia que muitas noivinhas, que não sabiam nada de nada, umas translocadas,
queria pregar uma peça no noivo. Na hora que o padre perguntava, elas queriam dizer, ah, não sei, eu acho que não, para pregar uma peça no noivo. Qualquer expressão de dúvida, o padre não pode continuar o casamento. A parte fundamental do matrimônio é o consentimento livre e determinado. E terceiro, o assistente, o padre. Então, um casamento na praia, o casamento fora da igreja é válido? É. Depende das dioceses. Na minha arquidiocese não é permitido, o casamento é somente na igreja. Perfeito. Mas o casamento é válido fora da igreja, é. Só que tem um problema. O local, a praia. A praia onde vai ser o casamento é a jurisdição do padre? É a paróquia daquele padre? Não é a paróquia do padre, mas o pároco, onde está a praia, autorizou esse casamento, delegou o padre? Se delegou o padre, casamento válido. Se não delegou, casamento inválido. Não aconteceu o casamento. Então, pode ser válido fora do recinto religioso? Pode, se cumprir as normas do direito, né? Padre, você falava a questão do sofrimento, né? Que o casamento ele é né, não é que é só tristeza, mas ele tem a sua expressão de sacrifício, né? Eu me casei recentemente e assim é algo muito belo, assim. É só vivendo para, né? Lógico também, você encontrando a pessoa correta, né? Mas quando o senhor fala dessa questão do sacrifício, assim, eu acredito que você deve acompanhar alguns casais aí na sua paróquia, né? Qual que você vê que é a maior dificuldade hoje, assim, né, para ter uma vida, né, a dois, um matrimônio? Qual que você acha que é o grande desafio, assim, para a vida de um casal? Quando eu falo em sacrifício, eu falo na questão sacrificial do termo. Nosso Senhor nos salvou porque nos amou tanto e se entregou por nós. Sacrificalmente. O amor se sacrifica pelo outro, porque o amor quer o bem do outro. Só ama aquele que dá a vida por você. E há mil formas de dar a vida, como Cristo morrendo por você, alguém morrendo no seu lugar, como Frei Maximiliano Kolbe, ou desgastando-se por você. Então, o esposo que se desgasta pela esposa, o esposo que é solícito com a esposa, o esposo que deixa de fazer as coisas para si, para fazer entre os dois, isso é dar vida. O esposo que deixa de fazer viagem dos sonhos de trabalho para cuidar da mãe esposa que está enferma, isso dá vida. Então, se dá a vida das mínimas coisas, se desgasta. O que acontece hoje? Acontece hoje que eu me caso para eu ser feliz. Eu não quero ser constrangido com nada. Não me caso para tornar o outro feliz. Por quê? Porque há três níveis de amor. O eros, o erótico, que é o de encantamento. O philos, que é de amizade. E o ágape, que é o amor que dá vida. É o amor maduro, de pessoas maduras. O que acontece? Muitas vezes se casam pelo eros. Porque a pessoa é bonita, a pessoa é um violão, depois passa os anos, o violão se transforma em uma máquina de lavar roupa e o amor acaba, né? Porque se foi pelo físico. E ninguém sustenta o físico por muito tempo. O eros é a carne, é o físico, é o encantamento. Quem se encanta, se desencanta. Ou então, por qualquer paixão zite, não por aquele amor maduro que é capaz de dar a vida pelo outro, se desgastar a cada dia, no bom sentido, mas eu não posso ser casado e agora vou viver uma vida de solteiro. O que acontece quando os casados têm o seu primeiro bebê? Começam a acordar de madrugada e aí a coisa começa. Aí começa a vida de sacrifício. A criança chora, tem que dividir a história, você fica até tal hora da madrugada, de tal hora eu assumo, mas se você está doente, assuma a criança toda. Que nem, no dia a dia não querem. Ninguém se quer o bônus, mas não se quer o ônus da coisa, né? Então se casa de forma imatura, se casa para fazer a sua vontade, muitas vezes se casa apenas para ter filho. Eu quero ter, meu sonho é ter filho, então me caso. O que acontece? Quando as crianças crescem e vão crescendo, muitas vezes a esposa já conseguiu o que queria os filhos e vem aí para o marido. Parece que casou com os filhos e não com o marido, quando é o contrário. A obrigação primeira do esposo é cuidar da esposa cuidar do esposo. Cuidando dos filhos também, mas já grandinhos, já outras coisas,
Deixa eles para lá, no bom sentido, e vão cuidar da vida de vocês. Não viver uma vida inteira em função dos filhos, porque você não se casou com os filhos. Você se casou com seu esposo, você se casou com a sua esposa. Esses desequilíbrios todos afetivos desembocam no matrimônio, aí pronto, dá pano em total. E atrapalha tudo. Você tocou num ponto importante, que é a questão dos filhos, né? Qual que é o impacto do matrimônio, vamos colocar, bem vivido, e um matrimônio tumultuado na vida dos filhos? Porque o primeiro contato, assim, né, igual você citou, de uma criança recém-nascida, né? Ali começam os problemas né, do casal, mas assim, a criança ela já começa a sentir desde a barriga como é que é a relação ali do pai e da mãe. Qual que é o impacto do casal na vida de um filho, né? Tanto positivo quanto negativamente, quando o matrimônio é bem vivido, quando ele é mal vivido, pelas as experiências que o senhor vê por aí. O Catecismo Romano, sobre essa questão, traz uns pontos interessantes. As razões de ser do matrimônio. Qual é a razão de ser do matrimônio? Primeiro, o auxílio mútuo, o amor mútuo, né? Segundo, a criação da prole, criar os filhos. A segunda razão é o desejo de gerar filhos, não tanto para os deixar como herdeiros dos seus bens e riquezas, quanto para os criar como seguidores da verdadeira fé e religião. Você recebe seus filhos para eles povoarem o céu. E para eles povoarem o céu e chegarem a Deus, é necessário você ter uma boa formação cristã, católica, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante, ter a consciência do matrimônio, tá? O auxílio mútuo, o amor mútuo, a criação, a procriação e a criação da prole, né? Cooperando, né, com o nosso Deus para a vida humana em si. Só que os filhos não foram dados para mim. Os filhos vêm de Deus e a Deus deve voltar. Por isso que é um caso gravíssimo impedir a concepção. Né? O catecismo diz tal proceder equivale a uma ímpia conspiração de homicidas. Impedir a prole porque não quer compromisso. Porque aí eu quero casar, mas eu não quero ter filhos. Você casou para quê? Para que você se casou? O matrimônio está para a procriação e a cooperação mútua na obra como co-criadores, né? Então, os pais são diante de Deus co-criadores, recebem os filhos para que esses filhos possam povoar o paraíso. Essa é a vontade de Deus. Marcos fala aqui, ó, padre, o casamento hoje está mais para comunhão de posse do que para comunhão carnal de amor. É casamento de interesse e pouca fidelidade. Essa questão do interesse, né? Porque muitas das vezes as pessoas assim, a gente vive numa sociedade muito materialista, né? Em que as pessoas se reconhecem pelas posses. Fulano de tal tem dinheiro, né? E às vezes nem olha se a pessoa é bonita ou o que é. Mas primeiramente coloca ali como se fosse um pré-requisito, né? E esse também é um motivo de nulidade, não é? A pessoa que casa ali por interesse, porque está de olho no dinheiro da outra pessoa. Porque a questão é o seguinte, né? Você deve se unir ao matrimônio, você deve se unir em matrimônio, tendo como centro o amor mútuo, esse amor ágape, esse amor sacrificial. Esse é o primeiro objetivo. Não é para sair de casa. Muitas pessoas saem e querem se casar para sair de casa, porque não aguenta o pai, não aguenta a vida simples, quer um refúgio, e o outro ou a outra tem condições melhores, e você sabe que você pode se dar bem no matrimônio. O matrimônio é inválido, porque você não há uma reta intenção para a recepção do sacramento. Seja o que for, seja o sacramento o que for. Né? Então, qual é o objetivo do matrimônio? O objetivo do matrimônio é eu ser com ela, com ele, uma só carne, né? Formar a minha família e colaborar com a obra da criação divina. Né? Essa é a função do matrimônio.
Se eu não tenho compreensão nenhuma, por isso que eu falava, a falta de compreensão do sacramento do matrimônio. Agora, existem duas questões. Existe a ignorância vencível e invencível. Tudo isso é ignorância vencível. Por isso que a igreja exige muitas vezes curso matrimonial. É muito importante o curso matrimonial para que ambos saibam de fato o que é o sacramento do matrimônio. Se você está disposto ou não a seguir tudo isso. Estamos falando do matrimônio cristão, né? Você quer casar na igreja porque você é cristão e você acredita no que nosso Senhor deixou de determinado. Senão vai casar com os budistas, vai casar não sei aonde, ou nem casar, né? Mas se você procura o matrimônio cristão, é aquilo que nosso Senhor está falando. Um deixará seu pai e sua mãe, se unirá ao outro, e se tornará uma carne com ele. Para quê? Nós sabemos a importância da família cristã na sociedade, né? Então é isso que Deus espera dos matrimônios hoje. Para isto que Deus pensou no matrimônio. O matrimônio é tão importante que São Paulo compara ao amor de Cristo com a sua igreja. Como é o amor de Cristo com a sua igreja? Primeiro, indissolúvel. Segundo, ele dá a vida por ela. E ele vai dizer sobre o matrimônio, sobre isto é melhor calar, porque são coisas inefáveis, além da compreensão. Então, ele diz, eu só sei comparar o matrimônio ao amor de Cristo pela sua igreja, que é indissolúvel, né? Indissolúvel e imensurável, né? Imensurável. Né? Uma coisa importante que o senhor comentou, né, que você estava comentando os tipos de amor, né, e você comentou do amor eros. E a gente vive numa sociedade muito erotizada, né, padre? E assim, o senhor comentou da questão da formação, né, das pessoas até fazer o curso, né, o curso de a pessoa contrair o matrimônio. E assim, eu até participei de um curso desse, assim, pouco se falava, pelo menos na paróquia que eu participei, da questão da castidade, né? Da castidade que já tem que começar ela tem que ser vivida lá no namoro. Porque as pessoas às vezes se conhecem corporalmente, mas não conhecem o coração do outro, não se conhecem em si, porque avançou. Eu sei que não é fácil, né, principalmente os jovens ali que estão vivendo aquela pulsação da carne, mas a castidade, quando você luta para viver ela, né, pelo menos o exemplo que eu vivi, ela faz uma diferença muito forte no matrimônio. Eu queria que o senhor comentasse essa questão da castidade no namoro, porque vai ter momentos também no casamento que vai ter que ter castidade, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco desse tema aí. A castidade é para todos, para os casados, para os solteiros. Para os casados, para viverem santamente o seu matrimônio e a sua relação íntima, né? Todos são chamados à castidade. Por exemplo, o que é o meu altar é tão santo quanto a cama de um casal cristão. Então, a relação sexual para um casal é algo santo e bonito. Todavia, esta unidade íntima desse casal tem que ser casta. Como casta? Casta, ou seja, casta da maneira que se faça tudo em perfeita harmonia e em santidade. Sem procurar outros meios, outras questões que possa profanar esse momento tão bonito, tão santo. E para os solteiros, o solteiro, a castidade significa se resguardar para esperar o seu momento. Por quê? Porque quando você não é casado e se deixa levar por intimidades no namoro, o seu corpo se prepara para uma relação que você não pode ter. Mesmo porque, tanto é que você não pode ter, a primeira coisa que você faz é querer o prazer, mas impedir a concepção. Porque esse relacionamento te levará à concepção. Ele existe para a concepção. E como é que você vai querer conceber se você nem é casado? Então a gente impede a concepção. Mas se você impede a concepção, você só quer prazer. Então o outro é para você um instrumento de prazer. E não é bem isto, nem é para isso, que o matrimônio foi de fato pensado. Agora, quando Deus diz, não pecarás contra a castidade, não pecarás contra a castidade, ele sabe por quê. Da mesma forma que Aristóteles diz que quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém,
Da mesma forma, quem transa com todo mundo e que tem um vasto know-how nessa história, quando chega a sua esposa, que deve ser única para você, vai ser muito difícil você manter a fidelidade. Porque adultério começa aqui, não só no ato. Então, se Joãozinho teve 1000 mulheres e transou com 1000 mulheres, ou Maria com 1000 homens, qual é justamente a porcentagem que ambos serão fiéis ao único marido e à única esposa? Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque já teve 1000 experiências. Quem não come mel, quando come, se não abusa. Mas quem nunca comeu mel, se contenta com o mel que é te dado. Então, se um rapaz se manteve casto, etc e tal, ele não tem parâmetros, ele vai viver em plenitude com a sua esposa. Mas quem já teve 1000 experiências sexuais, quando chega na hora da intimidade, fica fazendo comparações, né? Era melhor aqui, era melhor acolá, e se a escolhida não for tão desenvolta, ou o escolhido não for tão desenvolto quanto os passados, as passadas, a tendência é, ou em pensamento ou em ato, que dá no mesmo, não levar a sério a fidelidade, né? Por isso que no livro Canto dos Cânticos fala que o amor tem olhos de pombas, porque as pombas são monofocais, elas não olham das laterais, ela olha numa direção só. Por isso, quem teve 1000 relacionamentos nessa área, nesse nível, com muita dificuldade, para não dizer talvez nunca, será fiel à sua única esposa. Porque o amor verdadeiro ele é exclusivo. O amor verdadeiro exige exclusividade. A gente já está caminhando para o final da live, padre, mas antes eu queria perguntar mais algumas coisas. Você falou a questão aí, né, do que a gente não pode sujar o leito conjugal, né? Lá, se eu não me engano, em Colossenses que fala isso, né? Que a cama ela é como se fosse o altar, né, de Deus, né? Então a gente não pode profanar aquele local. E uma outra coisa também que eu não sei se o senhor observa, mas eu já me deparei com algumas situações. Às vezes a mulher tem dificuldade com o marido e o que ela faz? Ela mete a cara na igreja. Não que esteja errado rezar. Ou a mulher ou o homem. Ou até mesmo assim, às vezes está tudo ok, mas a pessoa, tipo assim, ela vai na missa de domingo a domingo. Não que seja um problema você ir na missa. Ok? Eu não estou falando, principalmente aos domingos, né? Que é mandamento. Mas às vezes a pessoa ela mete a cara na igreja e esquece da família. Eu não sei se você já deparou com situações assim. Eu já vi casamentos acabar. Ou às vezes você tem um marido um pouco difícil, ao invés de se encarar, tentar a conversão, aí você mete a cara na igreja, né, como se fosse a solução. Queria que o senhor comentasse um pouco disso, se você presenciou já algumas situações que já terminou, tem em separação do casal, porque eu vejo muito, eu já vi casamentos se separando assim. E às vezes negligência, principalmente da pessoa que ia muito. É lógico, é difícil encarar, às vezes, um marido que está numa situação complicada, né? Mas você é responsável também pela salvação. Deus, quando uniu, né, os dois, ele definiu, olha, você vai ter que chegar junto com ele aqui no céu. Você é corresponsável pela salvação dele. É lógico, a salvação é individual, pelos nossos atos. Mas uma vez que eu tenho uma família e eu sou negligente, né, se torna um problema. Primeiro, o amor tem que ser alimentado. O amor tem que ser alimentado. Tá? Amar é ter um pássaro pousado sobre o dedo. Você tem que cuidar, senão ele voa. Tá? Então, o amor tem que ser alimentado. Porque é muito bonito no início. Depois se perde o encanto com o outro. Vá num restaurante. Vá num restaurante, observe os casais. Você consegue perfeitamente saber quem são os namorados e quem são os casados. Os namorados, mão na mão, olho no olho, sorriso no sorriso. Os casados, cada um no celular. Foram juntos para comer separados. Por quê? O que acontece? E não é porque está indo muito na igreja, não. A igreja é o depois. Aí começa assim, não quer estar lá com as pessoas, não quer cuidar da sua vida matrimonial, aí vai para refúgios. Ou vai para a igreja, ou vai para o jogo de futebol, ou vai para puxar da tarde com as amigas. Fazem tudo, menos aquilo que é da sua obrigação fazer.
aquilo que o seu estado de vida lhe obriga. Ah, padre, mas o amor não acabou. O amor é querer. O amor não é sentimento. O amor é um ato da vontade. Se você não quiser, o amor não vai acabar. Só que o relacionamento a dois requer o quê? Requer, de fato, que você alimente esse amor, alimente essa presença. Eu ganhei um livro muito bom, ele é famosinho, um livro famosinho, mas estou gostando. Não li tudo não, mas estou gostando, né? As 5 linguagens do amor. Isso é muito bom para casal, tá? As 5 linguagens do amor. Eu vou dizer as 5 linguagens, quem quiser compra o livro. Não estou ganhando nada para fazer propaganda. Primeiras palavras de afirmação, né? Quantas palavras azedas um diz para o outro no dia a dia? Ninguém elogia ninguém. Todo mundo gosta de elogiar, de ser tratado. Então, palavras de afirmação. Ah, que comida gostosa. Ah, né? Como você faz bem isso? E todo mundo gosta. Tempo de qualidade. Que tempo de qualidade você está dando para o seu esposo, para a sua esposa? Que tempo de qualidade. Porque sair para comer junto com o outro e cada um ficar no celular, gente, é melhor ficar em casa. Que tempo, que qualidade é esta? Né? Depois, presentes. Clarice Lispector disse que se eu lhe dou um presente é que eu quero estar com você. Dar é estar. Eu estou através do presente. Não precisa ser coisas caras. Depois, atos de serviço. Né? Não deixar o outro se lascando sozinho, ajudar, se oferecer. E, por último, toque físico. Um afago, um carinho. Ou seja, as 5 linguagens do amor que os casais perderam. Então, uma pessoa que vai por uma maceria, como eu vejo, e nem sequer olha um na cara do outro, cada um no celular, perderam isso. Não tem mais palavras de afirmação. O tempo de qualidade já se foi. Presentes nem aí. Atos de serviço, de companheirismo, nada. Toque físico, muito menos. Um toca no outro, parece que está dando choque. Coisa que não acontecia no namoro, era tão fofo, né? Era uma fofura total que o dia a dia extrai. É como padre. Padre recém-ordenado. Como é que você reconhece um padre recém-ordenado? Ele quer rezar as 5 missas que aparecer para ele durante o dia. Aí passa, pode. Ele sai rezando, rezando, rezando. Padre, depois de 15 anos de padre, chega um padre para visitar a paróquia, a primeira coisa que o padre faz é o seguinte: você não quer rezar a missa de à noite? Vai ficar uma semana? Você fica rezando missa? Eu deixo a geladeira cheia e dou uma saidinha. Entendeu? O cotidiano mata. Por isso que é importante. Então, vocês casados, eu recomendo as 5 linguagens do amor. Muito bom, estou gostando. Tá bom? Eu acho que ajuda e muito. Para a gente finalizar, padre, a gente entrou nessa questão da igreja, né? Qual que é a importância da vida sacramental para uma vida de um casal? Né? Está em dia com o sacramento? Porque, tipo assim, o casal, igual a gente citou, que as pessoas vão lá na igreja e tal, por causa do ritual ali do matrimônio, né? Que é muito bonito, mas a igreja, você não só casou, mas, né, mais uma vez você recebeu um sacramento ali na igreja, até porque para a pessoa casar ela tem que ter todos os sacramentos, né? E qual que é a importância dessa sequência, né? Porque cada sacramento que a gente recebe, a gente fala: olha, Jesus, eu estou com você, né? Eu acredito em você, eu estou confirmando a sua presença na minha vida. Cada sacramento, os 7 sacramentos, hoje a gente está no último, a gente quer a presença de Deus, mas essa presença de Deus ela é fingida, porque qual é a importância de um casal ali? Viver a vida de comunhão, confissão, participar da igreja. E juntos, né? Não é... Em suma, é aquela leitura de Nosso Senhor no Evangelho: construir a casa na rocha. E essa casa é Cristo. Porque construir na rocha, vem os ventos, vem as tempestades, e a casa continua em pé. Se você constrói o seu casamento na areia movediça, ele vai cair em 2 tempos. E como é que eu construo na rocha? Isso mesmo, vivendo a sua fé cristã católica. E a sua fé cristã católica requer os sacramentos da igreja, a confissão e a Eucaristia dominical, não é? Então, se você confessa sempre, recebe a Eucaristia sempre, Cristo vai dando-lhe a graça necessária para você cumprir a sua missão no seu estado de vida. Então, Deus vai lhe dando a força sobrenatural, a graça,
para que você viva em plenitude o seu sacramento do matrimônio. Ou seja, quem reza se salva de vios santos. Se eu sou um padre que nunca rezo, meu sacerdócio vai ser um sacerdócio mecânico, e se eu não tiver cuidado, olha, já foi. Deixa a batina pendurada em algum lugar. Por isso que os matrimônios caem, porque não alicerçam a sua vida matrimonial em Cristo. Eu sou muito feliz sendo padre, agradeço muito a Nosso Senhor não ter tido a graça da vocação sacerdotal, né? Graças a Deus. Cada um no seu quadrado. Eu sou muito feliz, mas a vocação sacerdotal não é para mim. Primeiro que eu gosto de estar sozinho no meu canto quieto, no meu quarto, uma maravilha, lendo, sem criança gritando. Ah, que coisa boa. Vocês são heróis, vocês casados. Que Deus abençoe vocês e vivam em plenitude o matrimônio de vocês. Ok? Amém, padre. E a gente teve até essa semana, né, o exemplo dos pais de Santa Teresinha, né? O casamento, ele é uma preparação para a santidade, desde que ele seja bem vivido. E hoje a família de Santa Teresinha é toda santificada. Olha que bacana, os pais delas, né? Foi essa semana, né? Foi o dia, acho que foi anteontem. Ô, padre, eu queria agradecer, né, a sua disponibilidade, né? Foi muito bom, né? Essa live ela vai ficar salva aqui no nosso canal e também vai estar no nosso canal lá no YouTube. Convido desde já todos a se inscrever lá no YouTube, Legião Acutis, e também quem esteve aqui hoje, que segue o padre, se seguir o nosso canal aqui também, e quem é do nosso canal que conheceu o padre hoje também seguir, né? Ele foi um dos primeiros, né, que trouxe essa devoção do Carlo Acutis para o Brasil, e assim, eu admiro muito a postura do senhor, né? O senhor é padre, eu não preciso de fazer firula, seu original, tiver que falar, você fala, né? E principalmente esse amor do senhor pelo sagrado, né? E a santidade, a gente identifica ela sem firula, não precisa de colar com fulano ou beltrano, né? E isso, o senhor nunca, pelo menos pelo que eu acompanho, você nunca utilizou o Carlo Acutis para se promover, né? Deus me livre, jamais. Eu não vendo o Carlo, eu divulgo. E outra coisa importante, você tocou no Carlo, gente, é que nós continuamos com o nosso trabalho com o Carlo. O milagre aconteceu aqui, mas nós continuamos com esse trabalho junto à postulação da causa, não é? Eu fui o vice-postulador da beatificação. Esse ano mandamos para Roma 6 possíveis milagres e continuamos alimentando o Vaticano desses possíveis milagres, porque a qualquer momento eles abrem novamente tudo para a canonização. Então nós continuamos trabalhando aqui no dia a dia na causa da canonização agora do nosso querido Carlo Acutis, tá bom? Tá bom, fiquem com Deus. Obrigado pelo convite. Ô, padre, se puder dar uma bênção aí, né, para todos que acompanhou, né, principalmente os casais, né, as pessoas que têm intenção de casar, que estão namorando, que tá tomando uma decisão aí séria se vai casar ou não. Se não for para dar certo, é preferível que não case, igual o São Paulo falou. Eu vou dar uma bênção com o anjo do Carlo, que estava no túmulo, esse anjinho aqui. É o anjo que o avô do Carlo deixou no túmulo dele. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A intercessão de Carlo Acutis, desça sobre vocês a bênção de Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Salve Maria. Salve Maria. Viva o Beato Carlo Acutis. Amém.